Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Padilha que desistiu de ir para Nova York, meu amigo. Ficou uma arara com a restrição lá dos quadradinhos lá de Nova York e tá todo choroso aqui. Padilha desiste de viagem à ONU e diz que vão entrar em... aqui, ó, Brasil pede intervenção da ONU, diz que restrições de visto a Padilha são absurdas e não sei o que lá. Meu amigo, visto americano, cara. Não, os Estados Unidos têm um acordo com a ONU, né, que permitir que as pessoas vão na ONU, mas é só isso mesmo, amigo. Eles não são obrigados a te dar visto, né, porque você é ministro do Lula, né. O problema todo era esse. Ele queria o visto para dizer que, olha só, tá vendo essa proibição do Trump não é de nada, eu consigo entrar nos Estados Unidos e coisa e tal. Aí o que o Trump fez? Tá bom, deixa você entrar por conta da ONU, por causa do acordo com a ONU, mas só pode ficar aqui nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho onde tá a ONU aqui, os hotéis que você vai ficar, só pode ficar aqui. E aí o Padilha ficou chateado, porque ele não ganhou a parada, agora tá chorando pra ONU aqui. Pode chorar à vontade, meu amigo. Que negócio é esse? Ué, o governo tem o direito de deixar entrar quem ele quiser. O governo brasileiro também não deixa entrar qualquer um que ele não queira aqui no Brasil. Não pode. É premissa do governo permitir se entra ou não no país. Vamos entender esse caso aqui, porque tá muito engraçado o desespero do Padilha. O pessoal querendo, não, que eu vou chamar a ONU, não sei o que lá. Essa notícia foi sugerida por 250 homens falando soberania, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem... O Padilha peidou, meu amigo, o Padilha peidou. Desistiu de viagem à ONU por restrições impostas pelos Estados Unidos. Então, ou seja, aí você vê que ele pediu o visto para ir na ONU só para espinafrar o Trump mesmo. Porque se ele quisesse o visto para ir na ONU, ele ia. Ué, se o importante era ir na ONU, o visto permite que ele vá na ONU. Ele vai chegar lá no aeroporto, vai pro hotel dele, vai na ONU, vai fazer todo o trabalho que ele tem que fazer lá na ONU e coisa e tal. Só que não era isso. O que ele queria fazer aqui é dar aquela liçãozinha de, ai, tá vendo? O Trump tentou me impedir de ir nos Estados Unidos e não conseguiu me impedir de ir nos Estados Unidos. É porque eu peguei um visto para a ONU e tô aqui nos Estados Unidos do mesmo jeito. Só que não adiantou nada, né? E ele ainda pediu para liberar o visto da mulher e da filha. E a resposta dele foi não. Os Estados Unidos têm sim um acordo com a ONU, ele é obrigado a deixar, o Che Guevara já foi discursar no parlamento da ONU, os Estados Unidos deixa o pessoal entrar pelo acordo com a ONU. Mas quando é gente que não é bem-vinda nos Estados Unidos, é o visto restrito. Eu falei isso desde a primeira vez. A primeira vez que surgiu esse papo de que, ai não, mas eu vou pedir um visto da ONU, não sei o que lá. Eu falei, olha só, até pode. Mas os Estados Unidos dá uma restrição que você só pode ficar naquele lugar ali, do aeroporto até o ONU, hotel, até o aeroporto e acabou, não pode fazer mais nada, né? E foi exatamente o que eles fizeram, né? O pessoal ficou puto, cara. O Padilha, não que é um desrespeito. Ué, desrespeito é você achar que tem o direito de ir no país dos outros, mesmo quando não é bem recebido, mesmo sendo acusado de uma falha gravíssima de direitos humanos, de ser patrocinador de escravidão, no caso dos mais médicos. Se você achar que vai ter esse direito, que vai chegar lá e vai acontecer, coisa e tal, vou enganar o Trump, vou fazer ele de otário, ele me proibiu de ir nos Estados Unidos, mas eu vou entrar assim mesmo, porque eu sou da ONU, eu vou da ONU e coisa e tal, e se fudeu completamente, né? Aqui, ó, a restrição de Trump à Padilha é similar à imposta ao ministro do Irã e o prazo dificulta recurso, né? Que recurso, cara? Não vai conseguir não, cara. O Trump já falou que não vai deixar, que história é essa? Não tem papo de recurso não, né? Aqui, o governo Lula ainda não confirmou a viagem do ministro da Saúde, mas agora já falou que ele não vai, já desistiu de ir. Então, é a mesma imposta ao ministro do Irã, e é isso aí, por quê? Porque são pessoas que não são bem-vindas nos Estados Unidos. Ao invés de entender assim, ai, que absurdo o Trump proibiu o Padilha, não sei o que, você vai entender que, caramba, nós estamos ficando iguais aos Irã, né? E quem imaginaria isso, né? Porque o Lula deixando o navio iraniano parar aqui no Rio de Janeiro, o Lula elogiando o Irã, o Lula elogiando a Rússia, elogiando a China, elogiando a Venezuela, né? É lógico, a gente tá indo pro lado errado, pô, estamos indo pro lado errado dessa história. Aqui, ó, a restrição de circulação imposta pelo governo Trump ao ministro da Saúde, Padilha, é similar à que já recaiu em diferentes anos sobre o ministro das Relações Exteriores do Irã, que visitavam Nova York para a Assembleia Geral da ONU, né? Os ex-chanceleres Hossein Amir, não sei o que lá, e outro cara aqui, enfrentavam o mesmo tipo de impedimento de se locomover por quarteirões em torno do local de interesse. Mas é exatamente essa história. Eu já falei para vocês, isso é assim mesmo, né? Os Estados Unidos fez um acordo com a ONU foi montada em Nova York com a proposta de que os Estados Unidos deixariam todos os líderes de delegações irem na ONU para discursar, né? Porque a ONU tem que ficar em algum lugar. Então aquele país onde fica a ONU tem que permitir que os líderes, mesmo de países inimigos, vão ali discursar. Os Estados Unidos se comprometeu com isso. Beleza, lindo, maravilhoso. Agora, os Estados Unidos não é obrigado a fazer mais do que deixar o cara ir na ONU. Então beleza, o cara quer ir na ONU, o Padilha quer ir na ONU, beleza, ele vai lá, vai do hotel dele na ONU, volta e vai embora, pronto. Não tem direito de passear nos Estados Unidos inteiro por conta disso, né? O cara tá chateadinho com essa história. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal parece que tava tentando se ligar com os BRICS sem os Estados Unidos perceber. Não, vamos fazer aqui sem perceber. A gente continua com acesso aos Estados Unidos e coisa e tal. Toda essa política de data center que eles estão fazendo aqui no Brasil e coisa e tal. Mas para ajudar a China e coisa e tal, sem os Estados Unidos perceber. Agora que o Trump pegou no pé do pessoal, tá vendo que não vai ter essa, não vai ter moleza, pô. Acabou, já era, né?
Aqui, ó, o Alexandre Padilha foi orientado a se restringir ao trajeto entre aeroporto e hotel que se hospedará e o local das reuniões das entidades que vai visitar em Nova York, como o distrito sede da ONU e o prédio da missão permanente do Brasil. Ele também poderá visitar e circular ao redor da residência do representante permanente do Brasil, onde Lula vai se hospedar. O mesmo vale para parentes do ministro petista. Ah, tá. Então, ou seja, eles permitiram que a mulher e a filha fossem nessa mesma condição. Mas aí, é lógico que a mulher dele e a filha dele não quiseram, né? Porque, porra, de novo, ele pediu esse negócio não com o interesse de realmente ir na ONU. O Padilha não tem nada para fazer na ONU, tem zero coisas para fazer na ONU. O Padilha queria dar uma lição no Trump. Não, tá vendo, Trump, como é que eu sou esperto? Sou esperto pra caralho, muito esperto. Como é que os Estados Unidos é obrigado a me dar visto por causa da ONU? Vou pedir o visto e coisa e tal. Tomou na toba, aí desistiu, ficou todo chateadinho aqui. Brasil pede intervenção da ONU e diz que restrições ao visto de país são absurdas. Como assim absurdo, meu amigo? Os Estados Unidos já falou que o cara não é bem-vindo nos Estados Unidos, ele e a família dele. Ah, mas a ONU tem um acordo com os Estados Unidos, então tá bom, a ONU tem um acordo, então beleza, você pode vir, pode ir na ONU ali, ir pro hotel, ok, e pronto. Ué, pra que ele quer passear mais? Não tem nada que obrigue os Estados Unidos a deixar pessoas passearem nos Estados Unidos dizendo que vão pra ONU, porra. Que negócio é esse, né? Então aqui, ó, nos dois governos a expectativa é que o ministro não viaje mais para os Estados Unidos e, segundo apurou o Estadão, por causa das limitações. Padilha ainda não oficializou qualquer decisão, mas agora parece que já oficializou, né? Já disse aqui que não vai, desistiu da viagem à ONU de qualquer forma, né? Outra coisa curiosa é que o Haddad desistiu também, tá? O Haddad também não vai não, tá? O Haddad tinha visto, não tem problema nenhum, mas desistiu de ir. De novo, por que ele desistiu de ir? Porque eles estavam querendo testar o governo Trump. Eles estavam pedindo esses vistos para testar o governo Trump, para ver se conseguiam os vistos para ir para lá, né? Tentaram do Haddad, o Haddad saiu, beleza, não tem problema, porque o Haddad não estava ligado nem com mais médicos, nem com a perseguição ao Bolsonaro. O Haddad é um bosta do mesmo jeito, eu torço para ele se fuder completamente, mas a verdade é que ele não está ligado a nenhuma dessas duas coisas. Então o governo americano falou, não, beleza, o Haddad não tem problema nenhum. Né? O Lula também, como presidente do Brasil, também pode ir, não tem problema nenhum, né? Mas no final das contas, essa foi a situação ali, testaram com o Haddad, viu que conseguiu o Haddad. Agora eles não querem mais porque o Padilha ficou de fora, né? Ou então, pode ser que o Haddad esteja com medo, né? Talvez o pessoal esteja começando a ficar medrado dessa história lá, da resposta americana acontecer com o Lula lá na ONU, né? No momento que o Lula chegar lá na ONU, acontecer essa resposta, né? Vamos ver o que vai acontecer por lá. Aqui, ó, além disso, temos mais outra notícia ruim para o governo Lula. O Sabino, que é o presidente, é o ministro do União Brasil, que está no governo Lula, vai sair do governo Lula de fato, vai pedir a emissão do turismo na próxima semana após o ultimato do União Brasil. Ou seja, a saída do União Brasil do governo Lula parece que está definida. E com isso, não deu certo a tentativa de chantagem que o pessoal estava fazendo com o Rueda. Então, o Lula vai ficar sem União Brasil. Isso é o fim do governo Lula, tá? Ele não consegue aprovar mais nada no Congresso sem o apoio da União Brasil. Padilha peidou.